Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre acreditar de verdade. Nós precisamos acreditar de verdade. Eu sei que cada um de vocês aqui acredita em Deus. Se não fosse assim, vocês não teriam interesse em ouvir o que eu falo aqui no canal. Sei que vocês acreditam em Jesus e acreditam na Bíblia. É claro que cada um acredita na sua maneira. Inclusive tem quem acredita na Bíblia toda, que ela é a verdade de Deus, a palavra de Deus, que tudo que está escrito nela é verdade. E tem quem acredita em partes da Bíblia e acha que umas partes são simbólicas, metáforas, e que não devem ser levadas ao pé da letra. Mas acreditar em Deus é uma questão muito delicada, porque a sua fé está ligada ao tanto que você acredita. A integridade da sua fé, a força dela, a resistência aos testes que ela é submetida, está diretamente ligada ao tanto que você acredita. Não é só o tanto que você acredita, mas também ao tanto que você pratica o que acredita. Porque eu acredito na alimentação saudável, no exercício físico, e dormir 8 horas toda noite, e me exercitar sempre. Mas não sou um bom praticante dessas coisas. Às vezes consigo, às vezes não. Então eu só colho os resultados do tanto que eu pratico. E o mesmo pode ser aplicado à nossa crença em Deus e na palavra escrita dele. Eu sei que é difícil acreditar na Bíblia toda. A ciência, de um modo geral, e a mídia mundial se dedicam quase que totalmente a contradizer e denegrir a palavra de Deus como verdade absoluta. Eu mesmo já fui ridicularizado em roda de amigos por acreditar em Adão e Eva. É muito mais culto acreditar na fábula do homem que veio do macaco, apesar que os próprios cientistas hoje em dia já não acreditam nela. Eles sabem que a teoria da evolução é tão cheia de furos que já desenvolveram outras teorias para substituí-la. Até hoje a ciência não conseguiu provar que a vida surgiu sozinha aqui na Terra. Inclusive hoje já existe um forte movimento científico que alega que a vida veio de outro planeta, o que é só uma desculpa esfarrapada por não conseguir explicar a origem da vida. Engraçado que todos aceitam a existência de Jesus como um personagem histórico, porque isso não dá para questionar. Mas quando você apresenta a árvore genealógica de Jesus até Adão, que está no terceiro capítulo do Evangelho de Lucas, aí muitos desacreditam. Porque, na verdade, o inimigo da sua alma, que é o inimigo de Deus, o inimigo da criação de Deus, tem como objetivo principal fazer você duvidar da palavra de Deus, daquilo que Deus fala e daquilo que está escrito sobre ele. Desde o começo, desde quando ele estava conversando com Eva lá no jardim do Éden, direcionando a conversa sobre qual árvore que ela podia comer, aí ela disse: nós só não podemos comer do fruto do conhecimento, que é aquela árvore no meio do jardim. De todas as outras nós podemos comer, mas se comermos dela nós vamos morrer. Deus tinha dito isso para Adão, em Gênesis 2,16. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não coma, porque se comer dela você vai morrer. Mas quando Eva falou isso para o inimigo, o que ele respondeu? Claro que vocês podem comer, vocês não vão morrer. Você vai ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O que ele fez aqui? Ele misturou um pouquinho de verdade, que eles iam ficar conhecendo o bem e o mal, com a mentira de que eles não iam morrer. Porque o objetivo dele era fazê-los duvidar do que Deus tinha falado. E ao longo de toda a história da humanidade, o inimigo da nossa alma tem feito sempre a mesma coisa: induzir o homem a duvidar da palavra de Deus. Porque ele quer que o homem deixe de acreditar em Deus e acredite nele, porque assim ele vai se tornar o Deus do homem. E hoje em dia, a humanidade está muito mais inclinada a acreditar no inimigo de Deus do que no seu próprio Criador. Mas nós cristãos não deveríamos ser assim. Ah, mas é muito difícil acreditar em algumas coisas que tem na Bíblia. Sim, claro que é. Só seria fácil se não houvesse oposição a Deus. Mas como o inimigo de Deus se esforça para fazer você desacreditar,
Então você, como filho de Deus, deve se esforçar muito para acreditar, porque é a palavra do seu Criador e Pai contra as dúvidas do inimigo do seu pai. Aliás, se o seu inimigo quer que você faça uma determinada coisa, fica mais do que óbvio que é exatamente aquilo que você deveria fazer. Porque, afinal de contas, ele é o inimigo e não Deus. Então, como cristão, você deveria partir do princípio que a palavra de Deus é a verdade, que você deveria acreditar nela sem questionar. Ah, mas não pode nem questionar a Bíblia? Pode, depende do que você quer questionar. Se for para aprender e acreditar, tudo bem. Mas tem aquelas pessoas que questionam só para semear dúvida. Parece aquela criança que não quer comer legumes e fica perguntando o que é aquilo no prato. Não pergunta para saber o que é, pergunta para rejeitar. E se for para rejeitar, então não precisa nem perder tempo perguntando. Deus quer levar todo mundo para o céu, mas ele não vai obrigar ninguém a ir. Se o sujeito acha o inferno um lugar muito mais agradável e quer ir para lá de todo jeito, Deus deixa. Mas nós cristãos não vamos para o inferno, já temos a nossa entrada garantida no céu pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, já que você vai para o céu, que tal chegar lá mais confiante, com menos dúvidas? Porque eu sei de muitos cristãos que acreditam em Jesus, que vão para o céu, quando chegarem lá, vão levar um susto enorme com as verdades que eles desprezaram e duvidaram. A maior delas, é claro, é a criação. Adão e Eva e toda aquela história. Tem também o dilúvio, que é outra coisa que as pessoas têm dificuldade de acreditar. E eu acho maior graça quando escuto cientistas cristãos tentando explicar essas coisas sem desagradar a ciência. Tem uns que falam que cada dia da criação foram 1000 anos ou milhões de anos. Tem quem fala que o dilúvio foi localizado numa determinada região da Terra e por aí vai. Tudo para não ter que acreditar 100% na Bíblia. E é aí que a sua fé é comprometida. Porque sua fé é firmada na palavra de Deus. E o que Deus falou é a verdade. E você não duvida dele. Quando Jesus falou em Mateus 22:37, o maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí todo mundo fala: nossa, isso é verdade. Aí Jesus continua: o segundo maior mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí todo mundo fala: amém. Mas quando Jesus fala que ele ia ficar 3 dias no inferno, 3 dias e 3 noites, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, ou na barriga do grande peixe, depende da tradução. Aí o pessoal não acredita. Não, essa história de Jonas é uma fábula, igual a do Pinóquio. Ou então quando Jesus cita Noé, falando que como foi nos dias de Noé, assim será nos dias próximos à sua vinda. Ah, mas o dilúvio não aconteceu de verdade. Por que não? Porque a ciência discorda? Porque não está de acordo com a agenda mundial? Ou será que só porque está na Bíblia e eles querem que você duvide dela? O mundo está ficando cada vez mais estranho. Eu falei disso na live da parábola do trigo e do joio. Vocês deveriam assistir depois. Os dias estão ficando escuros. E se nós, cristãos, não nos fortalecermos com a verdade das palavras do nosso Pai e Criador, então nós vamos nos enfraquecer cada vez mais com as dúvidas do nosso inimigo. Porque quer vocês acreditem ou não, existe uma guerra sendo travada no mundo do espírito, pelas almas e pelos corpos de todos os seres humanos. E o nosso inimigo não tem princípios. Ele não age de acordo com as regras de boa conduta em guerra. Ele joga sujo para ganhar. Mas Deus é fiel em nos proteger, nos fortalecer, nos ajudar a vencer esse inimigo cada dia. E quanto mais o tempo passa, mais nós somos forçados a tomar partido nessa guerra. Porque na guerra espiritual não existem neutros. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo de Deus. Jesus mesmo falou isso em Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Ah, mas eu não quero tomar partido nenhum. Então eu sinto informado que você já está sendo usado pelo inimigo de Deus e ajudando a causa dele.
Ah, mas eu não sou do mal. Tudo bem, você pode não ser uma pessoa do mal, ficar tentando não fazer o mal para ninguém. É isso que o budismo prega, não faça o mal para não receber o mal em troca. Mas isso é uma religião de mornice, neutralidade, não faça mal, não prejudique. O verdadeiro cristianismo que Jesus ensinou é uma religião proativa. Faça o bem para receber o bem, dê a sua vida pelos outros. Só que é muito mais fácil ser usado pelo inimigo de Deus do que por Deus. Não requer esforço, mas o resultado é catastrófico. Então nós temos que decidir acreditar de verdade, acreditar na palavra de Deus, nas coisas que estão escritas na Bíblia, naquelas que nós entendemos e nas que nós não entendemos. Aquelas que não entendemos, vamos confiar em Deus, continuar acreditando e esperar que um dia Ele nos mostre, nos revele. Eu já decidi isso na minha cabeça. Se aparece alguma coisa que eu não sei explicar, seja na Bíblia ou mesmo na minha vida pessoal, eu faço um embrulho e entrego para Deus para Ele resolver. Seja um problema ou seja uma dúvida. Porque com o passar dos anos eu percebi que sempre que eu confio e acredito, Ele vai me mostrando mais e mais, e a sua verdade vai ficando mais clara e Ele vai confirmando ela na minha vida. Eu sei que as promessas de Deus são verdadeiras porque eu já experimentei várias delas. É aquele selo do testado e aprovado que vem nos produtos. Eu já tive que confiar em Deus para tanta coisa na minha vida e já vi Ele fazendo tanta coisa incrível que duvidar dele agora seria uma burrice fenomenal. Eu posso duvidar da minha capacidade, da minha fé, da minha força, mas não dele, nem da palavra dele. E ele mesmo já me mostrou que a força dele em mim pode fazer muito mais do que eu penso ou acho que sou capaz. Como aquele versículo lá de Efésios 3:20. Glória àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que age em nós. Porque Deus pode fazer muito mais por nós do que nós pensamos ser possível. O que acontece normalmente é que nós não temos a menor noção de tudo que Deus tem reservado para nós. Como aquela história do sujeito que queria se mudar para outro país, onde sabia que ia ter uma vida melhor, trabalhou duro, passou apertado, juntando dinheiro e finalmente conseguiu comprar uma passagem no navio. Mas ele ficou sem dinheiro nenhum, então levou uns pães, uns biscoitos e um pouco de queijo para a viagem. Durante toda a viagem, ele ficava vendo os passageiros com ele, aquelas coisas deliciosas no salão de refeições, e ele se escondia na cabine para ficar comendo biscoito, pão e queijo. Um dia ele estava no conversa, o capitão chegou para ele e falou assim: eu reparei que desde o começo da viagem o senhor não está se juntando a nós nas refeições. Por acaso tem alguma coisa que te desagradou da nossa comida? E o homem, morrendo de vergonha, falou: não, na verdade é que eu gastei todo o meu dinheiro com a passagem, não tenho mais nenhum dinheiro para comer aqui. Aí o capitão respondeu: sinto muito, mas eu tenho que te informar que todas as refeições estão incluídas no preço da passagem. Você pode se juntar a nós na próxima refeição. Nesse momento, o homem percebeu que ele tinha passado fome na viagem à toa, sem necessidade nenhuma. Todo o tempo ele tinha o direito de comer aquela comida gostosa que era servida no navio e ele estava se sacrificando à toa. É isso que acontece com muitos cristãos. Jesus nos deu, através do seu sacrifício na cruz, o direito à entrada no céu e muito mais. Recebemos dele também o direito a todas as bênçãos que são dos filhos de Deus. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai que é o Criador de tudo que existe. Aí nós resolvemos passar a vida sofrendo e nos privando de alegrias que Deus reservou para nós, porque achamos que não temos direito ou que não merecemos. É isso que acontece conosco porque não lemos a palavra ou não levamos a sério aquela palavra que lemos, não acreditamos realmente naquilo que lemos.
Lemos a Bíblia como se fosse um livro de autoajuda e ficamos pensando, nossa, como ia ser bom se isso acontecesse, se fosse verdade. E por que não é? Porque você duvida, como o inimigo da sua alma quer. Você entrou no navio cristão, sabe que vai para o céu, mas acha que não tem direito às mesmas coisas que outros cristãos têm. Você acha que eles são mais privilegiados, que eles têm mais fé. Uns 3 anos atrás, Deus fez um milagre tão impressionante para mim que eu saí correndo, contando para todos os meus amigos, até gravei um vídeo sobre isso, está lá no canal, chama Uma História de Parapente. Aí eu fui contar para um amigo que não acredita em Deus, e ele respondeu assim, essas coisas acontecem com você porque você acredita. Realmente, verdade. Mas da maneira que ele falou, ficou parecendo que era algo que não acontece com pessoas normais, o que não é verdade. Porque eu não sou nada diferente de ninguém. Eu só descobri que não tem que ficar comendo biscoito a viagem toda. E nem vocês. Em Gálatas 3,14 está escrito, Deus nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos não-judeus através de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Tudo que Deus prometeu a Abraão, toda a descendência dele, veio até nós como um presente, por causa de Jesus. Eu não estou aqui pregando teoria da prosperidade. Eu sei que nós vamos passar dificuldades, vamos ter problemas na vida. Mas independente dos problemas e das dificuldades, Deus quer que você aproveite dessa preciosa vida que Ele te deu. E se você levar mais a sério as palavras dele e não ficar duvidando, nem se sujeitando propositadamente às dúvidas e mentiras do inimigo da sua alma, muito do que você passa aqui nessa vida pode ser evitado ou amenizado. As suas dúvidas te impedem de acessar tudo de bom que Deus tem para você. O sujeito no navio não sabia que ele tinha direito a toda aquela comida, ele nem pensou em perguntar. Para ele era uma coisa totalmente fora do alcance, mas o tempo todo estava disponível para ele. Assim como todas as promessas de Deus na Bíblia estão disponíveis para você. Você só precisa ler, levar a sério. A Bíblia é a verdade. Acreditar nela não vai te prejudicar, muito pelo contrário. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele estava falando a verdade. Todas as promessas de Deus na Bíblia são verdade. Você só precisa ler, reler e levar a sério. Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, e você não vai se arrepender de confiar nele, nem de se apoiar na palavra de Deus escrita. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.